Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Nesse programa, nós estudamos todas as perguntas de ponta a ponta do Livro dos Espíritos, fazemos comentários, não é? Inclusive, recomendamos outros livros que possam ser utilizados na melhor compreensão desta obra. Mas, como a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio totalmente espírita, antes de iniciarmos propriamente o nosso programa, vamos convidar todos para orar, né? De nossos queridos amigos espirituais, que são os verdadeiros condutores dos trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, para que eles nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos, como eu disse, para elevar seu pensamento a Deus e acompanhar essa pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos lá. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco, nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. E todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, comentado e estudado na tarde de hoje. E assim vai. Em teu nome, em nome de Jesus, de todos esses espíritos amigos que nos assistem aqui na Web Rádio Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Muito bem, pessoal. Nós hoje vamos iniciar, né, um tema novo, né? Um tema novo, que é o tema de número 6 aqui do nosso livro, que é Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos, ok? Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Nós vamos estudar até uma pergunta aqui, porque esse é um tema com algumas perguntas hoje, né? Acredito que precisaremos de uns 3 ou 4 programas para tratar de todo esse tema, porque são muitas perguntas relacionadas a ele, né? Mas vamos aos pouquinhos, porque nós não temos pressa, né? O que nós queremos é aprender. Então, vamos começar. Pergunta de número 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Essa pergunta de Kardec. Há espíritos que se ligam a um indivíduo
em particular para o proteger? Sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Nós chamamos também de guia espiritual, anjo da guarda, né? Ou seja, é aquele irmão espiritual que se liga a nós, né? E que busca nos orientar durante a nossa caminhada terrena. Isso é muito lindo, né? Demonstra muito o amor, né? O amor de Deus por nós. Ou seja, para cada criatura, Deus coloca um espírito protetor. Um espírito naturalmente mais elevado moralmente do que nós, para nos intuir, nos auxiliar nas decisões da vida. E é óbvio que ele não vai nos dizer o que fazer, mas vai nos aconselhar. Cabe a nós, pelo nosso comportamento, estabelecer sintonia com esses amigos espirituais e conseguir, de alguma maneira, captar por intuição, por alguma coisa, né, que eles estão nos recomendando. Ou, infelizmente, devido aos nossos comportamentos menos felizes, entrar em sintonia com espíritos outros que não são aqueles que desejam nos proteger e que desejam o nosso bem, mas justamente ao contrário. Então, a sintonia é tudo. A sintonia é tudo. Se nós desejamos boas companhias espirituais, nós temos que fazer por onde? Não é? Buscar ser pessoas corretas, pessoas honestas, praticar bem a caridade, não fazer mal às pessoas, não é? E muitas vezes não fazer mal não é apenas, né, não agir negativamente contra alguém diretamente, mas às vezes a omissão, a nossa omissão diante de alguma situação crítica também é uma forma de fazer mal, né? Porque nós sempre seremos responsáveis pelo mal que redundou do bem que nós não quisemos fazer, né? Então, realmente é muito séria a coisa. E aí, nessa pergunta de Kardec, né? Kardec quer saber se existem os amigos espirituais, dizem que sim, que é o nosso irmão espiritual. E a gente chama, como ele fala aqui, né, de bom espírito, bom gênio, alguns chamam de anjo da guarda, guia espiritual e tudo mais. Vejamos o que o Djalma Santos e a Ana Maria nos dizem a respeito desta pergunta de número 489. Eles comentam o seguinte: é o espírito que amorosamente chamamos de anjo da guarda, nosso protetor e amigo, que nos acompanha desde o nascimento até a morte, num trabalho incansável de amor e dedicação que ultrapassa as fronteiras do invisível. Olha que coisa linda, né? Que dedicação, né? Que dedicação daquele espírito junto àquele encarnado para guiá-lo a vida inteira, orientá-lo, buscar fazer com que ele trilhe o caminho do bem, buscar fazer com que ele não erre de novo, né? Não caia de novo nas mesmas armadilhas, né? E é óbvio que o nosso amigo espiritual, nosso anjo da guarda, nosso guia, fica feliz quando nós estamos fazendo coisas boas, quando também nós estamos felizes por coisas boas, e, naturalmente, fica triste quando nós não ouvimos as suas orientações, os seus conselhos, e acabamos por enveredar por caminhos tortuosos, né? Então, o amigo espiritual, ele nos ama muito, ele deseja o nosso bem, porém, ele jamais irá interferir no nosso livre-arbítrio, ok? Vejamos agora a pergunta 491, aliás, 490. O que se deve entender por anjo da guarda? É o espírito protetor, né, de uma ordem elevada. Exatamente, né? É um dos nomes que a gente dá para o nosso guia espiritual, o nosso irmão espiritual, bom espírito, nosso bom gênio, também chamamos de anjo da guarda, que é naturalmente um espírito protetor, né, de uma ordem mais elevada do que a nossa, porque ele precisa,
né? Ele precisa estar capacitado a nos orientar para o caminho do bem, né? Então, ele tem que ser um espírito de ordem mais elevada. Todos nós, um dia, né, seremos anjos da guarda de alguém, porque haverá um momento em que nós atingiremos, né, um patamar evolutivo tal que nos permita orientar espíritos menos evoluídos, né? Então, todos nós um dia seremos, né? Quem sabe? E aí tem um comentário aqui do Djalma e da Ana Maria. Geralmente, o anjo da guarda é um membro de nossa parentela familiar que conseguiu certo grau de elevação espiritual e se coloca à nossa disposição para nos proteger, sugestionar, intuir e minimizar nossas dores e sofrimentos, velando noite e dia pela nossa estadia aqui no planeta, né? Ele diz aqui que pode ser até um parente, né? Um parente nosso que eventualmente esteja ali dedicado à nossa proteção. Não necessariamente nós teremos como anjo da guarda aquele espírito, realmente aquele nosso guia espiritual, porque o fato, né, aí nós vamos ter, nesse caso, né, nós vamos ter os parentes, né? Os parentes, por exemplo, se a sua mãe, de repente, desencarnou e existiu um amor muito grande entre vocês, é lógico, na medida do possível, aquele espírito vai tentar estar junto a você quando ele puder, porque os espíritos não, ainda mais nesse nível evolutivo em que nós estamos, os espíritos não podem fazer exatamente o que eles desejam. Algumas vezes estão em aprendizado, estão em tratamento, não é? E eles, então, não podem se ausentar desses locais. Mas é óbvio, né, que uma mãe amorosa vai estar sempre desejando que seu filho esteja bem, sempre desejando o melhor para seu filho. Então, eu diria que os parentes, a nossa parentela, é mais um, né, além do nosso dito anjo da guarda ou guia espiritual. Porque, absolutamente, se a minha mãe desencarnar, né, ou a mãe de qualquer pessoa desencarnar, não vai virar guia espiritual daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa já tinha um guia espiritual desde o momento em que nasceu, né? E não é o caso, né, dos nossos pais, dos nossos avós, porque normalmente eles são encarnados também. Então, é mais um amigo espiritual que vai velar por nós, né? Talvez a explicação aqui dos nossos amigos não tenha ficado muito clara, por isso eu resolvi esclarecer esse ponto para vocês. E aí vem a 491. Qual é a missão do espírito protetor? Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho. Ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Né? Olha que coisa linda! E como fica patente o amor, o cuidado, o carinho de Deus para com todos nós. Não importa o nível evolutivo que estejamos, não importa as coisas erradas que tenhamos feito em vidas anteriores, e algumas vezes até que ainda façamos nessa. Né? Tem aquele amigo espiritual que fica ali ao nosso lado, nos orientando, nos intuindo, tentando nos acalmar, né? Os momentos de maior tensão, de maior dor e sofrimento. Esse amigo está ali conosco. Mas, preste atenção, não significa que ele ficará ao nosso lado em qualquer situação, né? Sobretudo quando nós estivermos fazendo coisas erradas, né? Quando nós absolutamente nos negarmos a ouvir as orientações desse amigo espiritual. Então, ele vai ficar um pouco afastado, né? Ele vai ficar um pouco afastado até que você, né, de uma certa forma, se conscientize e chame por ele novamente. O amigo espiritual ele não fica
digamos assim, o tempo inteirinho ao teu lado, né? Mesmo quando você não está fazendo as coisas corretas, né? Quando você não está ouvindo, né? E aí pergunta aqui, né? Qual é a missão? Qual é a missão do nosso espírito, justamente? É como de um pai, né? Como de um pai para com o filho. Enquanto os nossos filhos são muito pequeninos, né? E não podem caminhar sozinhos, nós estamos sempre ali. Mas a partir do momento em que eles se tornam adultos e começam a governar a sua própria vida, o máximo que nós podemos fazer como pais é orientá-los. Mas nem sempre eles vão querer ouvir as nossas orientações, os nossos conselhos, né? Então, um amigo espiritual é a mesma coisa, né? Ele vai nos orientar, ele vai nos incluir, mas se nós, né, não ouvirmos as suas orientações, eles vão fazer como qualquer pai, qualquer mãe. Vão deixar que você faça o que você quer fazer e, naturalmente, que você encare as consequências relativas àquele seu comportamento, né? Aquilo que você decidiu por livre-arbítrio fazer, né? Como eu falei, ele vai nos aconselhar, né? Vai nos consolar nos momentos de aflição e tudo mais, nos sustentar nas provas, nos dar coragem, mas jamais irá interferir nas nossas decisões, jamais irá nos impedir de fazer determinada coisa, não é? Se nós estivermos realmente decididos a fazer. Eles não interferem em nosso livre-arbítrio, ok? Vejamos, então, o comentário aqui do Djalma e da Ana Maria com relação a essa pergunta de número 491. Eles dizem o seguinte: é com certeza uma das missões mais difíceis que se pode dar a um espírito, porque a maior parte dos tutelados são rebeldes, indisciplinados e arredios, não aceitando conselhos e avisos, o que deixa o anjo protetor muito triste, principalmente quando sente que o protegido está caminhando para o mal e para as suas consequências. Exatamente, né? Nós vemos tantos casos de pessoas que enveredam pelo caminho do mal, né? Que se fazem surdas e indiferentes a todos os conselhos de encarnados e desencarnados, né? Então, eu imagino a dor, a tristeza desse amigo espiritual ao ver o seu tutelado está enveredando por caminhos tão tortuosos, né? Tão tortuosos. Às vezes a gente fica pensando, né, que aquelas pessoas que às vezes são totalmente fora dos padrões da lei, né, que elas também têm um anjo da guarda, um espírito protetor. E que esse anjo da guarda, esse espírito protetor, durante toda a existência daquele espírito, tentou, de todas as formas, fazê-lo enveredar pelo caminho do bem. Mas, apesar de todos os esforços, o que acontece? Aquela pessoa não sintonizou com o amigo espiritual. Pelos seus desejos, pelas suas afinidades, pelo seu comportamento, ele sintonizou com espíritos menos felizes que desejavam realmente que ele cometesse enganos, né? Para que ele fosse tão infeliz quanto eles. E aí o que acontece? Pelo seu comportamento, ele vai se afinar com esses espíritos trevosos e vai ouvi-los muito mais do que ao seu amigo espiritual, que ele acaba não ouvindo, né? E aí, para a tristeza do amigo espiritual, né? E, obviamente, para muita tristeza também, muita dor futura daquele que não ouve, né? Que não ouve os conselhos. Como diz o ditado popular, quem não ouve aquieta, ouve, coitado, né? Muito bem. Vejamos agora a pergunta de número 492. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Até falamos sobre isso, né?
O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita. E mesmo através de numerosas existências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. Olha que coisa, né? Então é muito interessante isso, olha que coisa bonita, e olha o vínculo desse amigo espiritual, né? Ele nos acompanha desde o nascimento. Algumas vezes nós podemos observar na literatura espírita amigos espirituais que no planejamento reencarnatório, enquanto ainda o espírito está se preparando para voltar, eles já dizem, né, que ficarão com ele, orientando e instruindo todo o tempo. Ou seja, já sabe, né? Obviamente que a gente não lembra, já sabe quem é, quem será o seu amigo espiritual. Só que depois que você encarna, né? Você esquece, né? Depois que você reencarna. Mas é um amigo que permanece conosco do nascimento até a nossa morte. Muitas vezes depois, inclusive, do passamento, ele continua ali nos orientando, cuidando da gente. E muitas vezes ele nos segue em outras encarnações, né? Eu imagino que, às vezes, o espírito tem sob sua tutela um determinado outro espírito, esse espírito tem um problema sério, alguma coisa, algum desvio de comportamento muito sério a ser resolvido, né? Então, aquele amigo espiritual vai ajudá-lo, vai acompanhá-lo para que ele não caia naquele erro novamente. E às vezes ele cai, volta para o plano espiritual, conversa outra vez, estuda outra vez, se prepara para uma nova experiência, volta e ocorre tudo novamente. O amigo espiritual só tem a lamentar, né? Só tem a lamentar. E aí até que, em determinado momento, a espiritualidade vai decidir que aquele espírito precisa de uma medida drástica, né? Para que ele não mais incorra no mesmo erro. E aí são situações que nós vemos de nascimento, de crianças com problemas desde o nascimento, né? Desde o nascimento. E que muitas vezes nos questionamos como, né? As pessoas que não entendem muito bem, como Deus permitiu que isso acontecesse, como de pais jovens, saudáveis, nasceu uma criança com tantos problemas, né? É porque aquele espírito precisava nascer assim, né? Precisava nascer assim. E, naturalmente, que aqueles pais foram informados antes do nascimento da criança que ela teria aqueles problemas, não é? E eles tiveram a oportunidade de aceitar ou não aceitar, né, aquela missão. Porque ninguém, né, ninguém tem uma missão, digamos assim, imposta, sobretudo nesses termos, né, nesses termos. E, em geral, os espíritos que são reunidos na mesma família, né? Tem o mesmo teto, e, sobretudo, quando são casos assim, em geral, eles têm algum tipo de ligação de vidas anteriores. Não é sempre, mas em geral, sim. Okay? Bom, vejamos agora a pergunta de número, aliás, a explicação de Djalma e da Ana Maria para essa pergunta de número 492. E eles dizem o seguinte: lembrando que a pergunta é se o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento. E eles falam, então, fazem esse comentário a respeito da resposta dos amigos espirituais a esta pergunta. Acreditamos que mesmo antes do nascimento, quando participa de forma ativa do plano de reencarnação, do desenvolvimento do feto, do nascimento e da vida física, num trabalho diuturno, incansável, a fim de proteger e encaminhar para o bem o seu apadrinhado. Exatamente o que eu havia comentado, não é isso? Ele pode até mesmo participar do planejamento reencarnatório, estar junto ao espírito, né? Estar junto ao espírito no momento
o momento em que ele vai começar a se miniaturizar para se ligar àquele corpo de informação, né? Então, é aquele amigo que está o tempo todo nos orientando, né? E temos a nossa querida amiga aqui, a Dina Monteiro. Olá, querida. Que bom que você está aqui, né? Você é de Lagoa do Ouro, Pernambuco. Ai, que maravilha você está nos assistindo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, muito bem-vinda à nossa web rádio Cristo Consolador. Você vai encontrar muitos programas muito interessantes aqui sobre a nossa doutrina espírita, ok, querida? Seja muito bem-vinda. E aí, gente, vamos olhar agora a pergunta de número 493, né? A missão do espírito protetor, ela é voluntária ou obrigatória, né? A missão do anjo da guarda, do nosso espírito protetor, será que é uma missão voluntária ou será que é obrigatória? E os amigos espirituais nos dizem o seguinte: o espírito é obrigado a velar por nós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para uns, isto é um prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Olha que coisa interessante aqui, né? Vamos observar esse questionamento aqui de Kardec. Kardec pergunta se o nosso anjo guardião, ele é o nosso guardião por obrigação, né? Ou por um desejo seu, uma ideia sua, porque ele se voluntariou para ser nosso anjo guardião, né? E aí os amigos espirituais dizem que ele, uma vez que ele aceitou, né, o que ele pediu para ser o nosso anjo guardião, ele está obrigado a velar por nós, né? Está obrigado a velar por nós. Mas que os espíritos podem escolher, né, os seres que lhes são simpáticos, né, aqueles que eles desejam, de alguma forma, ajudar, né? Para uns, né, será um prazer, de repente, acompanhar a trajetória daquele espírito, né? Velar por ele, sobretudo quando o espírito é dócil às orientações do amigo espiritual, né? Para outros espíritos, às vezes eles se colocam nessa posição, por quê? Talvez, numa vida anterior, eles tenham sido a causa de perda daquele espírito. Eles tenham vivido juntos e ele, que agora será o anjo protetor, talvez tenha induzido aquele espírito a errar, né? A cometer erros, a cometer enganos. E agora ele virá como anjo protetor daquele espírito com a missão de corrigir, de repente, o seu comportamento, né? Com a missão, o dever de corrigir aquilo. E o que acontece? Isso, nós vemos muitas situações assim, né? Numa existência, a pessoa, de repente, teria sido mãe de determinado espírito, mas não cuidou essa pessoa como deveria cuidar. Então, na outra existência, pede, né, para que ela fique como o seu anjo guardião, aquele espírito que vai ali ficar o tempo todo protegendo e amparando em todas as situações, né? Então, é muito bonita essa colocação, né? E aí nós temos a pergunta número 493A. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Olha que coisa bem interessante, né? Porque cada um pensa, né, que o nosso anjo guardião é exclusivamente nosso, que ele não cuida de mais ninguém. E olha o que os amigos espirituais respondem: que não. Olha só, ligando-se a uma pessoa, o espírito, né, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos e diz que não, mas o faz de maneira mais geral. Ou seja, o nosso amigo espiritual pode nos proteger de uma maneira específica, mais direta, mais constante, e estender a sua proteção para outros espíritos também, só que de uma maneira mais genérica, né? Ou seja, ele não vai ficar
exclusivamente ali tomando conta de nós. Ele vai ter uma dedicação maior a nós, mas ele pode, né, trabalhar pelo bem de outros espíritos, pelo bem comum, só que de uma forma mais genérica, ok? Então, vejamos aqui o comentário dos nossos amigos Djalma e Ana Maria a essa pergunta de número 493. Né? É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? E vamos dizer. No mais das vezes, essa missão é voluntária. Mas, em muitos casos, pode ocorrer que o espírito possa ser designado para proteger alguém e, nessa situação, ele age da mesma forma como se fosse voluntário, dando o melhor de si para bem cumprir seu encargo. Ou seja, espíritos de determinado nível evolutivo estão capacitados para ser, né, anjo da guarda de espíritos, de repente, no nosso patamar evolutivo, aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, pode acontecer, né, de um espírito ele ser o anjo protetor de alguém porque ele tem simpatia por aquela pessoa, ou porque ele deseja, de alguma forma, retribuir alguma falta de cuidado, de carinho que teve com aquela pessoa em outra vida. Ele deseja reencaminhar aquela pessoa, coisa mais. E, às vezes, pode acontecer também de não haver ligação alguma. É uma missão que ele recebe, né? Uma missão que ele recebe, então ele vai cuidar daquela pessoa, né? E, obviamente, que nesse trato, né? Nessa, digamos assim, nesse intercâmbio, nessa ligação tão profunda que passa a ter entre o espírito desencarnado, que nos orienta, nos protege, nos inclui, e nós, passa a haver uma ligação, né? Uma afetividade maior. É óbvio também que, para isso, é necessário que nós nos coloquemos na mesma sintonia, né? Na mesma sintonia, porque o amigo espiritual pode, de todas as maneiras, ficar ali nos intuindo para fazer o bem, mas se nós não estivermos conectados, se nós não estivermos buscando orar, vigiar, né, controlar as nossas más tendências, os nossos maus impulsos e tudo mais, o nosso pobre amigo espiritual vai falar, intuir, fazer 1 milhão de coisas e nós vamos ficar surdos a toda a sua orientação. Okay? Então, é muito triste a gente pensar como, muitas vezes, nós podemos vir a magoar, não é? O nosso querido amigo espiritual que só deseja o nosso bem. Né? Só deseja o nosso bem. Vamos agora à pergunta 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Olha essa pergunta. Kardec pergunta se o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda. E os amigos espirituais respondem o seguinte: acontece frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas, nesse caso, são substituídos. E isso me lembra um caso muito interessante de um conhecido médium brasileiro, né? Cujo amigo espiritual também é muito conhecido. Observem o que eles dizem aqui. Kardec pergunta: de nosso espírito protetor, ele vai estar fatalmente ligado a nós o tempo todo. E aí os amigos espirituais nos revelam algo muito interessante, né? Que frequentemente acontece que certos espíritos deixam sua posição de anjo da guarda, guia espiritual protetor, para cumprir determinadas missões, mas que, nesse caso, eles deixam um substituto, né? Eles são substituídos por espírito de igual elevação moral e espiritual.
E nós lemos uma vez, não me lembro agora exatamente em que livro foi, que uma vez o Chico Xavier passou por essa experiência, ou seja, Emmanuel foi designado para uma outra missão, um outro trabalho, e deixou, me parece que por 2 anos, de estar ao lado do Chico. No seu lugar, com outro espírito da mesma evolução de Emmanuel, e que esteve ali tutelando e encaminhando o Chico. Né? Mas Emmanuel mesmo não estava ali, porque havia sido deslocado, designado para uma outra missão, e com isso ele deixou de ficar ao lado do Chico, mas colocou em seu lugar um substituto na mesma categoria evolutiva dele. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Isso pode acontecer. O nosso amigo espiritual, né, que deve velar por nós e tudo mais, ele pode ser convocado para uma outra missão importantíssima, e aí ele será obrigado a deixar, né, a nossa tutela e se dedicar a essa missão. Quando isso acontece, o amigo espiritual sempre vai buscar um outro espírito do mesmo grau evolutivo que ele, para, dessa forma, não é? Ocupar ali seu posto, que vai ficar vago por um tempo, né? Assumir a posição de guia e orientador daquele seu tutelado, enquanto ele estiver em trabalhos, digamos assim, externos, né? Estiver impedido de prosseguir no seu trabalho de orientação. Vejamos agora aqui o que nos dizem o Djalma Santos e a Ana Maria Espranja. Eu estou vendo comentários desse livrinho aqui, para quem ainda não conhece. Esse livrinho se chama Estudando o Livro dos Espíritos, e é um livro que foi compilado, organizado, né, pelo Djalma Santos e pela Ana Maria Espranja, né? Djalma Santos e Ana Maria Espranja. E eles fazem o quê? Eles colocam todas as perguntas do Livro dos Espíritos com as devidas respostas, né, dos amigos espirituais, e fazem um ligeiro comentário a respeito das respostas, né? A respeito das respostas dadas e as perguntas, né? As perguntas realizadas por Kardec. Então, vamos ver agora o que eles vão falar, né, com relação a essa pergunta 495, né? Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por lhe mostrar desculpa, não é essa questão, é a anterior, desculpa. O espírito protetor fica totalmente preso, né? Preso à criatura confiada da sua guarda, aquela coisa dele ficar o tempo todo e não se afastar, né? Nós já vimos que não, que pode acontecer, né? Que frequentemente acontece do amigo espiritual deixar a sua posição junto aos tutelados, né, para desempenhar uma outra missão que lhe é confiada. Mas, nesse caso, nós não ficamos sozinhos, não ficamos abandonados, porque sempre haverá um substituto, né? Um substituto que irá ocupar o seu lugar até que ele possa retornar à sua posição. E o comentário que o Djalma e a Ana Maria fazem a respeito dessa pergunta é o seguinte: fatalmente preso ou tutelado é uma expressão muito forte, já que a liberdade deve ser um dos atributos do espírito, mas, de alguma forma, ele se sente responsável pelo seu destino e se esforça para dar ao protegido todas as condições de trabalho, dedicando-se, no entanto, a outras missões que lhe são confiadas, sem perder de vista o afilhado espiritual. Exatamente, né? Mesmo, né, como no caso de Emmanuel e Chico, né? Mesmo quando Emmanuel teve que se ausentar, né, da companhia do Chico por um tempo para atender a outras tarefas, não é, que lhe foram confiadas,
Emmanuel deixou, né, um outro espírito do mesmo patamar evolutivo que ele ao lado do Chico. Mas, obviamente, que ele não perdeu contato. Né? Não perdeu contato com o Chico, não deixou de ter notícia, de se preocupar como estava Chico. Né? E, obviamente, que acredito eu, muitas vezes ele deve ter, né? Ele deve ter vindo visitar Chico, né? Em momentos talvez assim mais afetivos, né? Ou em momentos em que Chico talvez tenha chamado por ele, né? Não sei, a ligação de Chico com Emmanuel era muito forte. Não sei dizer, não saberia dizer, talvez ele tenha dito sim a Chico, porque senão nós não saberíamos desse detalhe, né? Ele tenha dito ao Chico que precisaria se ausentar, né? Por um período, mas que ficaria um outro amigo no lugar dele, né? Porque senão como essa história iria surgir, não é mesmo? Como é que nós saberíamos que isso aconteceu se Emmanuel não tivesse efetivamente dito a Chico que seria assim, né? Mas é muito importante nós vermos, né, observarmos com tanto carinho o que os amigos espirituais sempre fazem por nós, não é? E às vezes nós somos tão ingratos, dizendo, né, eu estou sozinho, ninguém se preocupa comigo, ninguém liga para o que acontece comigo, né? Quantas vezes a gente escuta pessoas se lamentando, né? Falando isso, dizendo que eu não tenho ninguém, sou eu sozinho, ninguém está nem aí porque acontece comigo, quando não é verdade. Né? Nós temos, no mínimo, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, né? O nosso bom anjo, né? O nosso bom gênio. Além dele, existem também os parentes, né? Os nossos familiares, que não deixam de nos amar apenas porque estão numa outra dimensão. Né? Os laços de afetividade, quando são verdadeiros, eles não se dissolvem quando há destruição do corpo físico. Né? O afeto, o carinho, né? A mãe pelo filho, do filho pelos pais, dos pais pelos filhos, isso não se perde. Dos irmãos, isso não se perde quando são afetos verdadeiros, né? Afetos profundos, efetivamente. E aí é claro que esses espíritos familiares, na medida do possível, porque não vamos pensar que pelo fato dos nossos entes queridos terem desencarnado, que eles ganharam superpoderes, né? Ou que viraram santos, não é nada disso, continuam as mesmas pessoas, mas, obviamente, que vão buscar sempre, né? Saber um pouquinho de nós, vão buscar nos ajudar quando possível, e essa ajuda sempre será oferecida, né? Dependendo do nosso merecimento, em primeiríssimo lugar, e também dependendo se o nosso ente querido também tem merecimento para pedir essa proteção para nós, né? Porque também tem isso. Existe um dos livros da série André Luiz que trata de algo semelhante. Uma senhora, né, moradora de nosso lar, vai pedir, né, eu não me recordo se ela pede a Clarence ou a quem ela pede, né, uma determinada ajuda, né, a seus filhos que haviam ficado na Terra. Mas essa senhora, ela não tinha nenhum merecimento, né? Ou talvez assim, ela não tinha nenhum bônus hora que justificasse ela receber, né, aquela ajuda adicional. Por quê? Porque era alguém que não buscava ajudar ninguém em coisa alguma. Todos os trabalhos para os quais ela era designada, ela sempre reclamava de um, reclamava de outro, dizia que aquilo não era trabalho para ela, que ela não queria fazer aquilo. Então, ela estava sempre escolhendo muito, né, o que iria fazer. E já estava há muitos anos em nosso lar, e o número de bônus hora que ela havia acumulado era baixíssimo, era muito pouco, né? Então, existe esse lado também. O nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, ele está ali com aquela missão de nos orientar, de nos ajudar, né? De nos intuir, nos aconselhar o tempo todo. Mas existem outros, como
caso, né, os espíritos simpáticos, os espíritos familiares, que também podem nos ajudar. Porém, é aquilo que eu falei, não significa que invariavelmente irão fazer isso. Não. Por quê? Porque nós precisamos merecer essa ajuda e os nossos familiares, que naturalmente não se tornam, né, espíritos super evoluídos pelo simples fato de não estarem mais na carne, eles são subordinados a seus orientadores do plano espiritual, a quem eles naturalmente poderão pedir, né, interceder a nosso favor, mas não significa que irão conseguir o que eles desejam, né? Porque nós também, como espíritos familiares, né, precisamos ter merecimento para receber essa ajuda, né? Merecimento. Precisamos ter feito, né, alguma coisa, precisamos estar trabalhando no bem também no plano espiritual, né? E precisamos, como a gente sabe, que a moeda de troca no plano espiritual é o chamado bônus hora, né? Que André Luiz nos fala, que é um bônus, né? Que cada um recebe por hora trabalhada no plano espiritual, né? Então, nós temos que também pensar nisso. Não é pelo simples fato de que a sua mãe, o seu pai, um ente querido desencarnou, que ele poderá lhe auxiliar nas suas problemáticas aqui na matéria. Muitas pessoas acreditam nisso, né? E aí sobrecarregam o próprio espírito, né? O pobre espírito, com pedidos que ele não tem condição de atender, né? Às vezes a pessoa está desempregada e fica orando, pedindo para a mãe, para o pai, para que ajude ele a conseguir emprego, mas não faz nada, muitas vezes não faz nada para isso. Às vezes a pessoa está querendo passar em um concurso, uma coisa ou outra, e fica pedindo, vovó, me ajude, mamãe, papai, me ajude, né, a passar. E o espírito, coitado, ele fica até perturbado com isso. Ele fica até perturbado com isso, porque ele não tem condições de fazer isso, né? Porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. É o ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então, se eu estudar bastante, né? Se eu sair por aí botando currículo em todos os lugares, né, que eu puder, me esforçando, perguntando a um, perguntando para outro, né, eu vou acabar conseguindo. Mas se eu apenas depositar, né, todas as minhas esperanças em que o meu ente querido desencarnado, por milagre, me conceda aquilo que eu quero, mas que eu não estou me esforçando para conseguir, eu estou fadado a me desapontar. Isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Bem, meus queridos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante das nossas reflexões, das nossas perguntas, né? E das respostas obtidas pelos amigos espirituais, e que possam estar aqui conosco na próxima sexta-feira, também às 17 horas, não é? Para mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Ok? Então, um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana e até a próxima. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.